Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. O conteúdo que nós vamos abordar é Roma Antiga. Tanto a Roma Antiga quanto a Grécia Clássica, elas juntas formam o que os especialistas, os historiadores denominam de sociedades clássicas. A importância dessas sociedades para a formação da sociedade ocidental é imensa. Isso acaba sendo um dos motivos para a gente estudar esses dois povos. Eles vão nos influenciar, pessoal, de todas as formas que vocês possam imaginar. Desde a arquitetura, política, cultura, até mesmo o próprio idioma que nós hoje em dia utilizamos vai ser muito influenciado por esses povos. Um bom exemplo disso é se você for dividir, ok? O continente americano, nós vamos ter espacialmente a América do Norte, Central e do Sul. Mas quando a gente fala sobre o aspecto humano, cultural, nós podemos dividir o continente americano em dois: América anglo-saxônica e América Latina. A América anglo-saxônica vai pegar Estados Unidos e Canadá, e a América Latina vai pegar do México até aqui a ponta do extremo sul do continente. Por que todos esses povos que falam, espanhol, português, são denominados de América Latina, por um motivo bem simples. O nosso idioma é um idioma de origem latina. Nesse aspecto, é um idioma que tem suas raízes extremamente enraigadas, tá certo, na cultura romana. Isso é uma demonstração para vocês verem o porquê de estudar esses povos. Até mesmo o nosso idioma vai ser influenciado por eles. Você que estuda português sabe e já ouviu falar de expressões como prefixo latino e assim por diante, correto? Então, dito isso, para fazer essa pequena introdução para que vocês entendam o porquê de estudar esses povos, repetindo, eles vão ser extremamente importantes para a formatação da sociedade ocidental, Ela é do jeito que é, dentre outros motivos, por causa desses povos. Tendo dito isso, a gente vai agora começar a entender alguns aspectos formadores da sociedade e também nós vamos entender características políticas, sociais, econômicas, a divisão da história da Roma Antiga e assim por diante, ok? Pois bem, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam, a primeira coisa que nós temos que aprender, está ligado, gente, à própria questão do desenvolvimento da cidade, desenvolvimento da sociedade romana. E nesse aspecto, não é só com relação aos romanos, mas os gregos, é extremamente importante vocês entenderem uma palavra: cidadão. Tanto nas cidades-estados gregas quanto na sociedade romana, nós vamos ter essa figura do cidadão como aquele que detém todos os direitos e prerrogativas dentro da comunidade. Como assim? É aquela pessoa que é literalmente o topo da pirâmide social, é a elite da elite. Vocês estão entendendo? É o cidadão que vai poder usufruir de tudo que a sociedade tem a oferecer, economicamente, socialmente e politicamente. Economicamente, porque eles vão ser os mais ricos, os mais poderosos e assim por diante. Socialmente, porque eles vão ser o topo da pirâmide social. E nesse caso, eles vão ser detentores de direitos que as outras pessoas não têm. E politicamente, por quê? Simplesmente por estar na elite, eles vão ser os únicos que ao longo de toda a história romana vão usufruir plenamente dos direitos políticos. Quando eu falo de direito político aqui, é poder votar, ser votado, poder participar da administração pública. E por mais que a gente hoje em dia ache isso meio assim, tá bem? Naquela época era extremamente importante. E um detalhe, era tão importante que as pessoas não recebiam salário para trabalhar na administração pública. Tipo, o cara vai servir como uma espécie de prefeito da cidade. Ele não recebia, porque só o fato de estar trabalhando já trazia para ele uma honra imensa. Obviamente, qual o motivo disso?
porque só podia participar da política gente rica, né? Então, como é que um pobre vai trabalhar na política, por exemplo, sem receber nada e assim por diante, correto? Então, repetindo, nas sociedades clássicas, a ideia de cidadão vai estar ligada àquela pessoa que vai ter todos os direitos, tanto econômico, quanto político, quanto social. Deu para entender isso? Não é? Outra coisa que a gente tem que levar em conta é que qual o motivo desses cidadãos ter esse tratamento todo especial, diferente dos outros povos, diferente das outras pessoas que compõem a sociedade? Simples. Esses cidadãos, muitos deles proprietários de terra, eles reivindicavam serem descendentes diretos dos fundadores daquela cidade. Se eles são os descendentes diretos dos fundadores daquela cidade, eles são diferentes dos outros povos que simplesmente foram chegando e se agregando, vocês estão entendendo? Então, por eles serem descendentes dessas pessoas, dos pais fundadores, é óbvio na cabeça deles que eles têm todo o direito de serem tratados diferente dos outros povos, de serem considerados melhores. Deu para entender isso aqui, correto? Uma outra coisinha que vocês têm que levar em conta, quando a gente fala em sociedades clássicas, é que na Grécia Antiga nós vamos ter as cidades independentes umas das outras, formando o que a gente chama de cidades-estados. O principal motivo para isso, nós temos que levar em conta a topografia, a geografia, onde, se você for pegar o território grego, ele é cheio de montanhas, desfiladeiros. Isso impossibilitava que as cidades crescessem de uma forma unificada. Tanto é que lá você vai ter os povos praticamente com a mesma cultura, o mesmo idioma, mas eram, devido à independência política que eles tinham dos outros, essa autonomia acabava inclusive brigando entre eles. Um bom exemplo é o constante conflito que nós vamos ter entre Esparta e Atenas. Agora, quando a gente fala especificamente de Roma, nós vamos ter aqui uma diferença. Porque enquanto a sociedade grega, tá certo? Quando a gente leva em conta as cidades-estados, era dividida e cada cidade-estado era independente uma da outra, Roma, ela conseguiu se desenvolver, crescer e dominar todas as cidades que estavam ao seu redor. Compreenderam isso? Aí vem uma questão bem interessante. Qual o motivo para isso? Antes da gente continuar nessa parte, é curioso e necessário vocês entenderem a origem dos romanos pelos próprios romanos. Eu não vou ler toda a lenda porque o vídeo vai ficar extremamente cansativo, longo e acaba não sendo muito necessário. Entretanto, é fundamental vocês entenderem que, segundo essa lenda, Roma ela vai ser criada por dois irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, que eles eram filhos de Rea Silva, uma princesa, e do deus da guerra, Marte para os romanos e Ares para os gregos. Segundo essa lenda, essas crianças são descendentes, são filhos da rainha, da princesa e do deus da guerra. Gente, tenta entender uma coisa. Qual o motivo para os romanos criarem uma história sobre o seu surgimento, sobre a sua origem, ligando essa história a seres divinos ou semidivinos? Porque todo mundo aqui que já assistiu aqueles filmes, Hércules, essas coisas, sabe que nós tínhamos os deuses, né? E nós tínhamos os semideuses, que eram justamente filhos de deuses com mortais. Então, qual o motivo de Roma ligar o surgimento dela, tá certo? O surgimento de sua sociedade à história de seres divinos e semidivinos? Simples, pessoal. Justificativa. A ideia de dizer que, olha, minha origem é divina, minha cidade foi fundada por semideuses, filhos de uma princesa linda e de um deus poderoso. Qual é o motivo disso? Justificar. Justificar o porquê meu poder é tão grande, justificar o porquê minha cidade é tão poderosa, mas também justificar o porquê eu preciso crescer ainda mais. Justificar o porquê eu posso, aliás, eu devo mandar nas outras cidades. Vocês estão entendendo?
justificar, para demonstrar para os outros povos que meu surgimento não foi normal, meu surgimento é divino. E como minha origem é divina, minha sociedade é divina. Se minha sociedade é divina, ela é a mais poderosa. Por ela ser a mais poderosa, ela tem que comandar todo mundo. Vocês conseguiram entender isso? Qual foi o motivo de se criar uma lenda para o nascimento da cidade do Império Romano? Justificar o poder de Roma, demonstrar que ela é diferente dos outros povos, e por ela ser diferente dos outros povos, ela tem todos os motivos para dominar todo mundo, ok? Pois bem, com relação à historiografia, pessoal, coloca na cabeça de vocês um detalhe. As lendas, em algum aspecto, elas são verdade. Se não na lenda, pelo menos na intenção da lenda. Conseguiram entender? A lenda não precisa ser real, mas o que eu quero com aquela lenda acaba sendo real. Por que eu estou dizendo isso? Olha só, a historiografia, ela acabou ao longo dos anos provando que inclusive algumas coisas da lenda eram mentira, beleza? Mas que algumas coisas eram verdade. Tá aqui no vídeo de vocês algumas das coisas que a historiografia acabou provando. Uma das primeiras, pessoal, é justamente o período de formação da sociedade, de surgimento de Roma Antiga, ok? Realmente bate o tempo que a lenda diz que Roma surgiu com os dados historiográficos. Bate, a historiografia provou que aquela data ali realmente bate. Uma outra coisa também que a historiografia conseguiu confirmar, que a lenda fala, é que Roma ela não cresceu poderosa. No início, ela era uma cidade pequenininha, bem diferente de muitas de suas vizinhas, que eram ricas e poderosas. Quer dizer, Roma surgiu minúscula, fraquinha, pequenininha, mas que acabou crescendo, né? E já já a gente vai ver o porquê. Outra coisa que a historiografia provou também, que isso tem na lenda, é que os habitantes da Roma primitiva, em sua imensa maioria, eram pessoas que viviam da terra, ou como agricultores ou como pastores. Verdade que, vez por outras, comercializavam com as cidades ao redor, mas os povos, a origem dos povos que viviam em Roma era o quê? Agricultores e pastores. Deu para entender isso daqui, não é? Mas então, eu falei para vocês que Roma era uma cidade pequena, pobre, sobretudo se for levar em conta, se a gente fizer uma comparação com as suas cidades vizinhas. Agora, por que ela cresceu e as suas cidades vizinhas não? Nós temos um conjunto de hipóteses. Ok? Se a gente for levar em conta, essas hipóteses elas acabam ligando-se umas às outras. A gente pode até considerar só uma, mas vou trabalhar que são duas hipóteses, que é o que a historiografia acaba trabalhando. Quais são as duas hipóteses? Localização geográfica. Todo mundo aqui que está vendo essa aula, sei lá, que gosta de filmes de guerra ou de videogame, já ouviu falar que existem os pontos estratégicos em uma guerra. Tanto é que você já deve ter visto, às vezes, povos inteiros guerreando por causa de uma montanha, guerreando por causa de um mar. Não é só por causa daquele espaço em si, e sim pelaquela localização quando a gente fala sobre o ponto de vista estratégico. Então, nesse aspecto, se você for comparar Roma com as outras cidades que ficavam na região, assim, pessoal, a gente chama de cidades latinas porque aquela região se chamava de Lácio. Conseguiram? As cidades que viviam na região do Lácio eram as cidades latinas. Pois bem, se a gente for comparar com as outras cidades vizinhas de Roma, Roma estava em uma localização geográfica estratégica. Primeira coisa que vocês têm que guardar. Ela estava em uma posição legal em comparação às outras. Beleza? Uma outra coisa que nós temos que levar em conta é o contato cultural e a recepção de influência de todos os lados. Pessoal, se Roma ela estava em uma localização geográfica estratégica boa, ela vai acabar sendo influenciada por todas as cidades que estavam ao seu redor.
Vocês conseguem entender? Se ela estava em uma posição geográfica boa, ela vai acabar tendo contato cultural com vários outros povos e vai acabar sendo influenciada por vários outros povos. E nesse aspecto a gente tem que levar em conta uma coisa. Viviam nessa região aí os povos que eram chamados de itálicos, ou seja, latinos e sabinos. Entretanto, com o passar do tempo, outro povo, que eram basicamente comerciantes, eles invadem essa região e, devido a essas situações que eu falei para vocês de Roma, tá certo? Localização geográfica, essas coisas, eles escolhem Roma como seu QG, seu quartel-general, como ponto de partida para futuras conquistas. Como Roma foi escolhida com esse propósito de ser o quartel-general desse povo que estava dominando a região, o que é que esse povo fez? Investiu na cidade. A cidade precisava ter estrutura. Então, construíram muros, trouxeram soldados, estruturaram a cidade ao ponto dela ficar mais poderosa que as cidades vizinhas. Repetindo, por que Roma cresceu tanto em comparação às suas vizinhas, já que ela era uma cidade tão pequenininha? Devido à sua localização geográfica, o contato cultural e a recepção de influência de todos os lados. Dentro dessa situação, um povo conquistador, os etruscos, veio para a região do Lácio, iniciou uma campanha de dominação, escolhe Roma como seu quartel-general para ser, a partir dali, o ponto de partida de novas conquistas. Tendo escolhido Roma como sendo esse seu quartel-general, a cidade precisava ser estruturada, por isso que ela cresceu em comparação às demais. A história romana, gente, se divide basicamente em 3 períodos. Tá bem? Nós temos o período monárquico, o período republicano e o período imperial. Desses 3 períodos, o que nós menos sabemos é o período monárquico. Motivo dos 3 períodos é o que a gente tem menos registros históricos. A república tem bem mais registro. O império, então, nem se fala. Mas a monarquia nós não temos muita coisa. Então, o que a gente sabe muito desse período é baseado em lendas. Por exemplo, as lendas contam que existiram 7 reis. A historiografia até que tem provado que existiram mesmo 7 reis. Tá bem? Mas repetindo, de todos os 3 períodos, o que a gente menos sabe é a monarquia. Motivo para isso, tem pouco registro histórico. Mas dá para a gente saber algumas coisinhas sobre esse período. Primeiro, é a questão da divisão social, ponto de vista social. Não esqueçam que, a grosso modo, a sociedade romana era uma sociedade extremamente dividida, rigidamente dividida, onde você nasce, cresce e morre naquela mesma classe que você fazia parte. Verdade que nós vamos perceber ao longo da história romana algumas alterações, mas essas alterações não eram a regra, eram a exceção. Qual era a regra? Você morre na posição que você nasceu. Compreenderam? Pois bem, olha só, a pirâmide social romana, a gente está utilizando ela com relação à monarquia, mas vai acabar influenciando durante a República e o Império. Nós vamos ter os patrícios, nós vamos ter os plebeus, nós vamos ter os clientes e nós vamos ter os escravos. Cada um desses povos vai ter uma função específica que vocês têm que compreender. Patrícios. Esse termo patrício, gente, é justamente de pais. Esses aqui vão ser o cidadão no sentido pleno. São grandes propriedades de terra, vão formar uma aristocracia detentora de privilégios. Eles vão ser a elite. Eles que vão governar a cidade, vão ter todos os direitos e assim por diante. Nós vamos ter os plebeus, que são homens livres, mas que só tem isso. Não tem direito político, não pode participar de porra nenhuma, são extremamente marginalizados. Nós temos os clientes, que são também homens livres, mas tem uma diferença se a gente for comparar eles com os plebeus.
Os clientes, eles prestam serviços para os patrícios, são dependentes e agregados. Bom, resumindo a palavra, eles são protegidos. Se eu perguntasse qual é a similaridade, o que tinha de igual entre plebeu e cliente, homens livres sem direitos políticos. Mas se eu perguntar a diferença, os clientes eram pessoas protegidas pelos patrícios. Já os escravos é a mais baixa situação social, formados por pessoas endividadas e por vencidos em guerra. Como assim endividado, gente? Se nesse período aqui, se você tinha uma conta e não podia pagar, você poderia ser vendido como escravo para pagar aquela conta. Com isso, nós vamos ter durante esse período, muitos dos escravos romanos eram romanos, que por não ter condição de pagar suas dívidas eram escravizados. Mas nós vamos ter também pessoas vencidas em guerra. Quando a cidade romana começou a crescer e se desenvolver, ela foi dominando as cidades vizinhas. Algumas se tornavam parceiras, mas outras eram dominadas e as pessoas que moravam nessa cidade se tornavam escravos. Nós vamos ter também, gente, nesse período, a figura do rei. O rei ele vai ter várias funções, mas, prestando atenção, o rei não mandava e nem desmandava da forma como ele queria, não. O poder do rei era controlado pelo Senado. Que aqui vem um detalhezinho. O Senado, ele é um conselho de anciãos, tá bom? E, prestando atenção, esse Senado ele vai acabar sendo um órgão que vai estar presente durante toda a história do Império, de Roma, da Roma. Tá bem? Como assim? Monarquia, o Senado vai estar lá. República, o Senado vai estar lá. Império, o Senado vai estar lá. Então, qual é o órgão político que vai estar presente durante toda a história de Roma Antiga? O Senado. Vai ter algumas alterações com relação à sua formação, mas o Senado vai estar presente durante toda a história da Roma Antiga. Monarquia, República e Império. Deu para entender isso? Um outro detalhezinho. Normalmente, gente, esse Senado, ele era, se você for pensar bem, ele era formado por 300 membros vitalícios. Esses membros, eles eram patrícios. Relembra que eu disse para vocês que os patrícios, né, os que se diziam descendentes dos pais, dos fundadores da cidade, eram os que tinham os melhores direitos, podendo participar da política e assim por diante? Então, só podia fazer parte do Senado patrícios. E esse Senado ele era formado por 300 pessoas que eram membros vitalícios. Como assim, para aqueles que não sabem? Ele só saiu quando morria. Só era substituído por outro patrício quando morria. Enquanto ele estava vivo lá, se ele vivesse 60 anos, ele era 60 anos senador. E esse Senado ele é responsável por controlar o rei e várias outras coisas. Com relação às instituições sociais, nós vamos ter a gens e nós vamos ter a família, ok? Gens, de uma maneira bem simples, é um grupo de pessoas que se reconhecem como tendo um antepassado em comum. É como se você juntasse, tipo uma rua, onde mora lá primos, tios, sobrinho, avô, avó, genros. Todas as pessoas não fazem parte da mesma família, não têm o mesmo antepassado, então elas formam uma gens. Compreenderam? Gens, pessoas que têm o mesmo antepassado, eles são da mesma família. Por que eu dei esse exemplo? Porque também nós temos família. E para que vocês não confundam, gens são as pessoas. A família, ela vai surgir a partir da gens. Quer dizer que a gens vai se desenvolver e dar origem à família. Só que enquanto a gens são as pessoas, são os grupos que descendem da mesma pessoa, do mesmo ancestral, a família, nos romanos nessa época aqui, não é só as pessoas, era tudo que estava sob o domínio do pater família. Pater família, o pai da família. Quer dizer que era a esposa, os filhos, o genro, a nora, os netos, os sobrinhos, os escravos, os cachorros, os periquitos, os papagaios, a carroça, os burros, jumento. Quer dizer, enquanto a gens vai ser só as famílias, só as pessoas, melhor dizendo, a família vai ser tudo que pertence ao pater família.
Deu para compreender isso, entendeu? Pois bem, pessoal. A segunda fase da história romana é a República. Ok? Seguinte, basicamente, nós temos que entender algumas coisas com relação à República. Primeiro, segundo a tradição antiga, a tradição romana, as lendas, né? O Império Romano vai ser fundado a partir de um evento específico. Quando o último rei, Tarquínio Soberbo, ele é deposto à força, ele era um rei etrusco, ele vai ser deposto, ele vai ser expulso do poder pelos romanos, tá bem? Entretanto, essa data ainda é meio questionada pela historiografia, mas vou levar ela em conta por enquanto, tá bem? Que a república ela vai ser fundada justamente quando o último rei, um rei etrusco, ele vai ser expulso de Roma, ele vai ser deposto. Seguinte, depois de um período de transição, é fundada a república. Vocês recordam que eu comentei com vocês que o Senado ele vai estar presente durante boa parte da história romana, praticamente durante toda a história, todas as três fases, monarquia, república e império? Pois bem, desses três períodos, qual é o período que o Senado ele vai ter o seu poder mais consolidado? Ele vai ter... Qual é a fase dessas três fases da história romana que o Senado vai ter maior poder? Na república? Olha por quê. Na monarquia, ele divide o poder com o rei. No império, o Senado vai acabar sendo subjugado, ou seja, inferior ao imperador. Então, na república, ele não tinha ninguém para dividir o poder dele, então o poder dele vai ser maior, ok? Seguinte, durante a república, o Senado ele mandava e desmandava. Entretanto, é interessante vocês entenderem o seguinte, que não tinha como aquelas 300 pessoas mandar ao mesmo tempo. Isso daria uma confusão, não era? Panela que muito mexe, ou fica salgado demais, ou fica insosso. Um ditado dos mais velhos, tá? Então, dentro do Senado, era escolhido 2 pessoas para trabalhar como presidentes. Eram chamados cônsules. Qual era a função deles? Eles vão ser os presidentes do Senado. Com isso, no canto de ser 300 pessoas batendo boca, vão ser só aquelas 2 que vão decidir. Conseguiram entender isso? Porque o Senado vai escolher dentre eles 2 pessoas para presidir? Porque se fosse para decidir tudo, ia demorar muito, 300 cabeças pensando diferente. Então eles escolhiam 2 pessoas dentre os senadores para ser os presidentes do Senado, tá bem? Eram os cônsules, que era o cargo mais alto durante a República. E obviamente só podia ser preenchido por patrícios, né? Nós vamos ter outros que eram os pretores, não preciso explicar muito o que tem aqui no livro, tem aqui no vídeo. Nós temos os censores, os edes, os questores. Cada um vai ter a sua função social bem específica. Compreenderam? Fora isso também, gente, nós vamos ter as chamadas assembleias. Na verdade, vocês têm que colocar uma coisa na cabeça de vocês. As instituições republicanas, quer dizer, as instituições que exerciam poder durante essa época, elas eram extremamente ligadas a assembleias, elas funcionavam em forma de assembleia. O Senado era uma assembleia, onde as pessoas se reuniam para decidir alguma coisa. Esse é um exemplo para vocês. Então, nesse aspecto, vai ter 3 assembleias que vão ser muito importantes. Não vão ser tão importantes que nem o Senado, mas vão ser muito importantes. Que é a Assembleia Centurial, a Assembleia Curial e a Assembleia Tribal, ok? Isso aqui é só para vocês terem uma noçãozinha. A Assembleia Tribal, por exemplo, era feita de pessoas da mesma origem, da mesma tribo. A Assembleia Centurial é uma reunião de cidadãos em centúrias. Como assim? De 100 em 100. Eram assembleias que eram feitas, formadas de 100 em 100 pessoas. E nós temos a Assembleia Curial, a Assembleia da Plebe e assim por diante. Basta vocês entenderem o seguinte, que mesmo o Senado sendo extremamente poderoso, ele funcionava trabalhando ao lado de outros grupos, de outras assembleias. Vocês sabendo isso,
já tá bom demais. Durante esse período, vocês recordam que eu disse para vocês logo no início desse vídeo que a sociedade romana ela era estamental, extremamente dividida, onde você nasce, cresce e morre no mesmo grupo social. Não havia mobilidade social. Assim, quem era rico morria rico, quem era pobre morria pobre. Quem nasceu patrício morria patrício, quem nasceu plebeu morria plebeu. Entretanto, devido os plebeus não terem direito a nada, valendo lembrar que a única coisa que plebeu tinha de melhor que escravo era a liberdade. A única coisa que plebeu tinha melhor do que escravo era a liberdade. Eles eram marginalizados, não podiam participar da política, sofriam com a coisinha chamada nexon. O que é esse nexon? Aquilo que eu falei para vocês, a escravidão por dívidas. Recorda que eu disse para vocês que os escravos da Roma Antiga, sobretudo da monarquia, boa parte eram de romanos que não podiam pagar suas contas e eram escravizados? Então, isso não acontecia com o cliente, porque se o cliente não conseguisse pagar, quem é que ajudava ele? O patrício. O escravo já era escravo, então só sobrava para quem? Para o plebeu. Então, nesse aspecto, gente, os plebeus eles vão se revoltar, vão chutar o pau da barraca, vão aprontar tudo, até chegar a um ponto em que, no final do século V a.C., os plebeus vão se revoltar, todos os plebeus vão sair de Roma, vão para o monte sagrado, que eles consideravam sagrado, e vão ficar lá fazendo greve, dizendo o seguinte, que se eles não fossem respeitados e tivessem seus direitos atendidos, suas reivindicações atendidas, eles não voltariam para Roma. Aí você vai dizer, Lindenberg, o que isso tem a ver? Qual o problema disso? Simples, meus lindinhos. Para os patrícios, trabalho manual, braçal, era horrível, nojento. Tanto é que existia, inclusive, chegou inclusive ao ponto de existir leis que proibia patrícios de trabalhar. Aí você vai dizer do que eles viviam, como é que eles eram ricos. Eles eram donos de terra, mas não tinha gente que trabalhava nessa terra. Quem é que trabalhava? Os clientes, mas também os plebeus. Então, se os plebeus parassem de trabalhar, a cidade parava, vocês estão entendendo? Então, qual foi a única saída que os patrícios tiveram? Eles tiveram que ceder às petições, aos desejos dos plebeus. Tanto é que eles vão, inclusive, criar uma coisa que ficou chamada de tribuno da plebe. O que era esse tribuno da plebe, pessoal? Era um cargo tão importante que, por exemplo, se o Senado criasse uma lei que prejudicasse os plebeus, o tribuno da plebe tinha poder o suficiente para vetar, anular aquela lei. Vocês estão vendo como os patrícios acabaram tendo que ceder realmente aos plebeus, e os plebeus acabaram conseguindo alguns direitos bem interessantes? Um bom exemplo desse é o tribuno da plebe, que tinha poder, inclusive, para vetar as decisões do Senado. Qual foram outras coisas que os plebeus conseguiram com essas reivindicações, com esses atritos? Um conjunto de leis. Primeiro foi a Lei das 12 Tábuas. O que eram essas leis das 12 Tábuas? Simplesmente a primeira compilação de leis romanas. Como assim? Antes da criação disso daqui, as leis elas eram orais. Então ficava bem mais fácil para os patrícios enrolar os plebeus. Quando as leis foram escritas, ninguém podia mais enrolar, porque a lei estava lá escrita, era só você ir lá e ver. Entenderam? Qual foi as outras coisas? As leis licínias. O que é que essas leis licínias disseram? Vocês recordam que eu disse que o Senado tinha 2 presidentes? Pois bem, com essa lei licínia, um presidente era patrício, mas o outro presidente tinha que ser plebeu. E outra lei bem interessante era chamada Lei de Canuléia. O que é essa Lei de Canuléia? Vocês recordam que eu disse para vocês que a sociedade romana ela era dividida, blá blá blá, para não ser tão repetitivo. Eles levavam isso tão a sério que era proibido pessoas de classe diferente se casar. Por exemplo, uma patrícia ou um patrício não poderiam se casar com plebeus. Por mais que se amassem, morressem de amor, não podia. Por lei era proibido. O que é que essa lei de Canuléia passou a fazer? Permitir casamento entre membros de classes diferentes. Valendo lembrar, gente, que essa situação, né, patrícios versus plebeu,
vai causar muita instabilidade dentro da sociedade romana. É por isso que os patrícios vão acabar se vendo obrigados a aceitar muito das coisas que os plebeus pediam. Isso vai ocorrer no plano interno, dentro da sociedade romana. Mas nós vamos ter também no plano externo, ok? Como assim? Tendo se organizado, Roma ela vai acabar buscando aumentar suas terras, tá bem? Ela vai começar a guerrear contra as cidades e povos vizinhos e vai começar a iniciar um processo de expansão, ficando cada vez maior, conquistando outros povos e assim por diante. Entretanto, é interessante vocês guardarem aqui uma coisinha, aliás, uma curiosidade. É durante esse período da República que, inclusive, Roma vai crescer bastante em território. Sobretudo, quando ela conseguiu enfrentar e derrotar sua maior inimiga, que era a cidade fenícia de Cartago, no que ficou conhecida como Guerras Púnicas. Os romanos chamavam os cartagineses de Púnice. Púnice é a mesma coisa que fenício, entendeu? Então, como os romanos chamavam os cartagineses de Púnice, fenício, ficou conhecido como Guerras Púnicas. Essas guerras púnicas entre Roma e Cartago, pessoal, era justamente pelo predomínio, pela dominação ali do mar Mediterrâneo, que era justamente a questão de rota de comércio e assim por diante. Essas conquistas que os romanos tiveram com suas cidades vizinhas, derrotando Cartago e assim por diante, aumentando seu território, trouxe um conjunto de transformações. Algumas boas, algumas nem tantas. A gente vai ver por cima agora algumas, tá bem? Primeira coisa, nós vamos ter o desenvolvimento do agir públicos. O que é esse agir públicos, pessoal? Simplesmente, de uma maneira traduzida, terra pública. Na teoria, é a terra que pertencia a toda a cidade romana, a toda a sociedade romana. Então, a riqueza que era produzida nesse agir públicos era para ser usada para quê? Para desenvolver a cidade, estrutura, exército e assim por diante, ok? Só que na prática, acabou que quem começou a dominar bastante essa, entre aspas, terras públicas foram os patrícios, para aumentar suas terras, aumentar sua riqueza, aumentar seu poder. O que vocês acham que isso vai gerar com os patrícios, com os plebeus, perdão? Atrito, correto? Repetindo, as conquistas romanas durante a fase republicana vai fazer com que haja um conjunto de transformações na sociedade. Um delas é o surgimento de um vasto território, o agir públicos, a terra pública, que era para ser administrada pelo Senado, mas que a riqueza era para servir para toda a cidade. Mas quem acaba dominando isso daí por baixo dos panos é os patrícios. Isso vai gerar um conflito entre eles e outras camadas. Outra coisa também, pessoal, que vai surgir é um enorme fluxo de bens das províncias conquistadas. Como assim? Vai aumentar muito essa questão de comércio, ok? Entre Roma e as cidades conquistadas. Obviamente, a procura de produtos que não existia em Roma. Então, Roma trocava produtos que lá tinha com as suas regiões vizinhas com outros produtos. Outra coisa também, gente, é que você vai ter, com essa situação, o surgimento de uma grande quantidade de terra na mão dos patrícios, como eu já comentei com vocês. Só que isso vai trazer um impacto para os pequenos proprietários, os plebeus que tinham um pedacinho de terra lá. Por quê? Antes, os plebeus, eles produziam, vendiam, comercializavam e assim por diante. Por sua vez, com os latifúndios patrícios, ou seja, além daquela grande propriedade de terra que os patrícios já tinham, eles começaram a pegar ilegalmente as terras públicas para aumentar ainda mais seu território. Os pobres dos plebeus, que eram donos de pequenas propriedades, não conseguiam concorrer, bater de frente. Com isso, eles acabavam fazendo o quê? Se endividando. Aí você vai pensar, então virava escravo. Não. Se lembra que
o nexo foi proibido, um plebeu não podia mais virar escravo, então qual foi a saída dele? Ele vendia suas terras para o patrício, com preço bem mais barato, não tinha mais onde ficar, não tinha mais onde morar, e qual era a saída? Saía do campo e ia para a cidade. Isso aqui é interessante vocês entenderem por quê. Roma, com essa situação, vai crescer tanto, justamente porque esses pequenos proprietários não tinham muita condição de combater as grandes propriedades. Então, para não passar fome, eles vendiam suas terras e iam para a cidade. O problema é que a cidade, Roma, cresceu muito rápido, desmedidamente. Ela cresceu muito, sem ter estrutura para tudo isso. Qual foi a consequência? Tensão social. Aquelas pessoas que estavam num nível de pobreza muito grande, que iam lá para Roma, começaram cada vez mais a se meter em criminalidade, querer mais direito, querer mais direito, querer mais direito. Isso foi gerando uma situação de tensão absurda. Outra coisa que você tem que entender é o seguinte: quando Roma começou a dominar suas regiões vizinhas, aumentou também a quantidade de escravos. Aí vem um detalhezinho bem interessante. Durante a monarquia, Roma tinha escravos, ok? Mas não era considerada uma sociedade escravocrata. Qual é a diferença de ter escravo para ser escravocrata? Ter escravo eu tenho escravo. Mas se os escravos tudo fugir, eu vou ficar triste, mas vou continuar vivendo. O que é uma sociedade escravocrata? É aquela sociedade que depende e muito de escravos. Tipo assim, se todos os escravos deixarem de existir, a cidade quebra? Pois bem, quando é que Roma começou a se tornar uma sociedade escravocrata? Ou seja, quando é que Roma começou a ter a consolidação de uma economia escravista? Quando é que o trabalho escravo passou a ser a base da sociedade romana? A partir da República. E se eu perguntar por quê? Porque foi o período em que Roma passou a crescer, dominando as cidades vizinhas, dominando as outras regiões, e assim por diante, tá bem? Nessa situação, gente, você vai ter, inclusive, durante esse período, revoltas escravas. Escravos cansados de serem maltratados e assim por diante vão se revoltar. Tanto é que uma vai ser conhecida de vários de vocês porque se tornou filme, se tornou série, que é a Revolta de Espartaco. Que obviamente demorou, mas acabou sendo sufocado, Espartaco e outros acabaram sendo crucificados e assim por diante. Mas tirando essa revolta dos escravos, você vai ter também as revoltas sociais de plebeus, de pessoas que perderam suas terras e foram para a cidade. A cidade vai crescer sem estrutura, pessoas sem trabalho, pessoas passando fome. Qual é a consequência disso? Guerra, guerra civil, ok? Nesse contexto, para a cidade não se destruir, nós vamos ter a proposta de dois irmãos, que eram tribunos da plebe. Se eles eram tribunos da plebe, eles não eram patrícios, eles eram plebeus. O que é que essas pessoas, esses dois irmãos, chamados irmãos Graco, eles vão criar? Eles vão levantar a bandeira da reforma agrária, ou seja, da terra quem precisa, controlar o tamanho das propriedades dos patrícios e assim por diante, distribuir terra para quem queria trabalhar, e assim, tá beleza, gente? Bem parecido como um sem terra hoje em dia, o MST e assim por diante. Pois bem, bora lá. Como eu disse, primeiro nós vamos ter, são os irmãos Graco, tá certo? Primeiro nós vamos ter Tibério e depois nós vamos ter Caio. Aqui vai ter um resumão do que eles vão comentar, tá bem? Olha só. De uma maneira bem simples, os irmãos Graco, eles lançaram mão da ideia de uma reforma agrária. Como assim? Limitava o tamanho das terras que cada indivíduo podia ter. Assim, você evitaria o risco de uma pessoa ter muita terra para poder dividir com as outras. Eles criaram a ideia de determinar a distribuição de lote de terra para as pessoas pobres, distribuição de trigo, extensão de cidadania para mais pessoas, não só para os patrícios, mas para mais gente.
obrigação do Estado romano de pagar o equipamento para o exército, porque uma curiosidade, gente, até então o equipamento era particular. Então a pessoa pobre, quando ia para o exército, ele ia com quase nada. Já uma pessoa rica ia toda cheia de equipamento, vocês estão entendendo? E obviamente a pessoa sem equipamento ferrava mais cedo, né? Então, todas essas medidas fizeram com que os irmãos Graco caíssem nas graças do povo. Isso é óbvio. O povo via a gente lá em cima lutando pelos direitos dele, então as pessoas, né, aplaudiam. Qual foi o problema? Que se os plebeus gostavam desses irmãos Graco, os patrícios não gostavam, porque estavam tendo seus poderes cada vez mais diminuídos e assim por diante. Qual foi a consequência disso? Eles vão perseguir esses dois irmãos. Tibério vai ser assassinado a mando dos patrícios e Caio vai ser tão perseguido, que ele vai ficar tão doidão, que vai pedir para um escravo dele matar ele. Qual é a consequência disso? Os plebeus, vendo que os patrícios levaram à morte de pessoas que estavam lutando pelos direitos dos plebeus, eles vão se revoltar. E nós vamos ter uma situação de conflito dentro da Roma antiga. Conflito mesmo, gente. Briga entre patrício e plebeu. A cidade estava quase se espedaçando por dentro. Em meio a essa crise, vai surgir as chamadas ditaduras. O que eram essas ditaduras? Essas ditaduras, pessoal, eram pessoas que subiam ao poder quando a sociedade estava bagunçada. Qual era a função dele? Não era que nem hoje em dia, que a gente sabe que ditador passa a vida no poder, não é? Nessa época o ditador só passava durante algum tempo. Qual era esse tempo? O tempo que ele tinha para organizar tudo, fazer tudo ficar normalzinho, aí ele saía. Beleza? Pois bem, nessa situação, como eu disse para vocês, nós vamos ter, em meio a essa crise, vai surgir os ditadores militares, que eram generais extremamente poderosos. Eles subiam ao poder para evitar que Roma se destruísse por causa dessa guerra entre patrício e plebeu. Qual é a questão aqui? Primeiro, como eu disse para vocês, esses ditadores eles eram generais. Então eles vão ter um exército a seu dispor. Outra coisa interessante, gente, é que às vezes esses ditadores estavam do lado dos patrícios, então eles caçavam os plebeus. Mas às vezes esses ditadores também estavam do lado dos plebeus e faziam de tudo para perturbar os patrícios. Vocês estão entendendo? E assim por diante. Pois bem, nesse aspecto nós vamos ter uma coisinha que é fundamental para que vocês entendam, que são chamados triunviratos. Triunvirato, gente, é quando o poder é dividido entre três pessoas. Nós vamos ter dois. O primeiro triunvirato e o segundo triunvirato, ok? Pessoal, eu sei que o vídeo está ficando grandinho, mas eu estou tentando resumir o máximo possível, mas não se preocupe que ele não vai ser cobrado assim na íntegra, isso infracionado. Olha só, nós vamos ter, como eu já falei, o primeiro triunvirato, que vai ser formado por quem? Pelos generais Júlio César, Pompeu e Crasso, tá bem? Havia um equilíbrio entre os três. Quando, por exemplo, Crasso morre, esse equilíbrio morre junto com ele e surge uma guerra entre Pompeu e Júlio César. O exército deles dois, pessoal, bateram de frente. Mesmo ambos sendo romanos e assim por diante, bateram de frente. Júlio César vence, se proclama ditador vitalício, quer dizer que ele ficaria, enquanto o ditador só ficaria no poder durante 6 meses a um ano, mais ou menos, ele se proclama ditador vitalício, ou seja, ficaria no poder até a morte. Ele vai centralizar o poder nas mãos dele, isso vai enfraquecer o Senado e obviamente vai deixar os patrícios fulos da vida querendo se vingar, tá bem? Fora isso, Júlio César ele vai lançar um conjunto de medidas que vai cair nas graças do povo. Ele vai distribuir terras para milhares de ex-soldados, ele vai coibir os abusos dos governadores, sabe que os governadores se aproveitavam e lascavam o povo pobre. Ele vai distribuir trigo para os pobres, ele vai promover a construção de ele vai fazer um bocado de coisa. Só que guardem isso, o problema não eram essas reformas. O problema maior foi que Júlio César ele vai concentrar todo o poder político nas mãos dele, enfraquecendo o Senado. Qual é a consequência disso? O Senado assassina
Júlio César, ok? Um bocado de gente lá do Senado, cada um com a faquinha, vão lá e dá uma espetadinha no cara, até matar ele. Com a morte de Júlio César, valendo lembrar que eu disse para vocês que ele fez algumas medidas que fizeram ele cair na graça do povo, não é? Então, vai ter mais luta civil, mais problema, mais briga, sobretudo depois que descobriram que o cara tinha feito um testamento, deixando uma certa quantidade de dinheiro para todos os romanos. Aí que os pobres disseram, olha como ele era gente boa e mesmo assim mataram ele. Aí é que o povo se revoltou. Então nós vamos ter mais uma guerra civil, tá bem? Que só vai ser acalmada com um segundo triunvirato, que foi formada por quem? Marco Antônio, Olávio e Lépido, que eram três generais também, e que também entraram em guerra entre os três. Quem é que saiu vencedor? Caio Otávio. Esse Otávio aqui. Ele vai se tornar, nesse aspecto, gente, o primeiro imperador de Roma. Então, nesse aspecto aí, nós vamos já sair da república e nós vamos ter origem à fase imperial. Como eu mesmo disse, esse Otávio, Caio Otávio, ele vai vencer Marco Antônio e Lépido, que juntos formavam o segundo triunvirato, né? Ele vai vencer ambos e vai adquirir o título de imperador, ou seja, o supremo. Tanto é que ele vai ser o primeiro, gente, a utilizar o título de Augusto, que normalmente vai ser um título que todo imperador romano vai utilizar. Augusto significa divino. Com isso, é justamente quando Otávio sobe ao poder que nós vamos ter a inauguração do Império Romano. Tanto é que eu acho que se alguém aí já estudou, já ouviu falar de um carinha chamado Otávio Augusto, então é ele aí. Aí vem uma curiosidade para vocês. Por que esses generais lutavam entre si? E mais ainda, por que os romanos lutavam entre si, os exércitos? Coloquem na cabeça de vocês uma coisa. Precisam ter consciência nisso. As legiões romanas, ou seja, o exército romano, em geral, era fiel aos seus generais, não a Roma, ok? Porque quem comia com eles, quem guerreava com eles, quem estava com eles eram os generais, não eram os senadores, não eram os patrícios. Por isso que as legiões romanas vão ser fiéis, no geral, aos seus generais. Tanto é que quando um general ele tinha um exército muito grande, ele acabava tendo poder suficiente para bater de frente e guerrear e tentar conseguir o título de imperador. Esses casos que eu falei para vocês não foram os primeiros não, viu? Aliás, não foram os últimos não. Nós vamos ter muitos imperadores que vão ser colocados como imperador, muitas pessoas vão ser colocadas como imperador por causa dos seus exércitos. É só para vocês terem uma ideia. Agora é interessante vocês entenderem o seguinte, pessoal. Quando Otávio Augusto sobe ao poder, ele vai fazer um conjunto de transformações. Quando surge o Império Romano, ele vai lançar um conjunto de medidas para desenvolver a cidade, tá bem? Olha só, ele vai definir as fronteiras, ele vai distribuir terras para os soldados, vai instituir a aposentadoria para os militares que se aposentam, né? Obviamente. Ele vai, inclusive, prestando atenção, profissionalizar o exército romano. O que é profissionalizar? Porque antes as pessoas só iam para o exército quando tinha uma briga, quando alguém ia atacar eles ou quando eles iam atacar alguém. Quando não tinha guerra, cada um voltava para o seu lugar. Otávio Augusto ele vai criar, gente, o exército profissional, que é aquela pessoa que vai estar lá direto. Tem guerra, não tem guerra, mas vai ser um soldado. Isso vai ser fundamental para que o exército romano se desenvolva e se torne, gente, um dos exércitos mais poderosos do mundo. Além de tudo isso, ele ainda vai também modernizar a cidade de Roma, que vai passar a ser administrada com prefeito, ele vai criar um corpo burocrático favorecendo não só patrícios, mas também plebeus que enriqueceram. Todas essas transformações, todo esse conjunto de mudanças que Otávio Augusto vai lançar, vai criar, tá certo? Vai fazer com que Roma dê início a um período que ficou conhecido como Pax Romana.
Essa Pax Romana, pessoal, que vai se estender ainda por 200 anos, tá certo? Vai se configurar, dentre outras coisas, além de toda essa modernização que eu falei para vocês, também crescimento econômico, expansão e dinamização de comércio. Quer dizer o seguinte, vai ser a fase em que o Império Romano vai se desenvolver grandemente, alcançando todo o ápice político, todo o ápice militar e econômico, ok? Por que não político? Porque uma das principais características que vocês têm que guardar dessa fase é que você vai ter uma diminuição do poder do Senado, dos patrícios, em prol do aumento do poder do imperador, tá bem? Falando nisso, é bom também a gente entender o seguinte: o império, a fase imperial da história romana, ela se divide em duas, tá bem? Nós vamos ter o Alto Império e nós vamos ter o Baixo Império. O Alto Império, pessoal, ele vai se caracterizar, dentre outras coisas, como eu já falei, pelo fortalecimento, pela concentração do poder nas mãos do imperador e a diminuição do poder do Senado, tá bem? Agora o curioso, por que eles vão permitir isso? Por que o Senado vai permitir isso? Se você for prestar bem atenção, durante a República nós vamos ter um conjunto de conflitos, tensões, que vão levar Roma a uma guerra civil e beirar a destruição. Então o Senado viu que seria então melhor, ou pelo menos menos pior, deixar o poder na mão de só uma pessoa. Assim, todo mundo já sabia que o poder estava na mão daquele cara, ninguém mais ia brigar pelo poder, não é? Nós vamos ter um conjunto de transformações, como eu já comentei com vocês, que vai ser efetuadas por Otávio Augusto, ok? Que podem ser concentrados na chamada Pax Romana, que é o período em que Roma vai alcançar seu ápice, vai dominar e assim por diante. Vai ter uma coisa também bem interessante que vocês devem aprender, que você vai ter uma coisinha, um termozinho chamado panis circenses, ou panis et circenses, que a tradução é pão e circo. O que foi isso? Foi uma política pública que o imperador criou a fim de atenuar a tensão social entre as camadas mais pobres. Como assim? Literalmente, era uma forma de controle social. Como é que funcionava? As pessoas mais pobres que estavam passando fome e necessidade, que tinham vindo do campo porque perderam as suas terras, como eu já comentei com vocês, e a cidade romana estava absorvendo tudo isso, ela não tinha condição de sustentar todo mundo. Em que sentido? Da moradia, da trabalho. Isso gerou uma crise social, onde as pessoas estavam reivindicando melhores condições de vida. Só que não tinha como fazer tudo isso. Então qual foi a sacada? Enganar o povo, controlar eles, fazendo o quê? Criou-se o Coliseu lá, tá certo? Uma espécie de estádio que cabia de 50 a 60 mil pessoas. Os pobres iam para lá, praticamente passavam quase o dia todo, não pagavam entrada, viam jogos, obviamente jogos de sangue, entre gladiadores e animais, como por exemplo tigre, como tem nessa imagem aí do filme Gladiador. E nos intervalos, essas pessoas pobres tinham o que comer e o que beber. Quer dizer, preste atenção, ele ia para lá, passava o dia, tinha comida, bebida e diversão. Com isso, eles acabavam esquecendo de reivindicar as melhorias que eles tanto estavam precisando. Vocês estão entendendo a inteligência do imperador ao fazer isso? Foi uma forma de controlar o povo por meio de diversão, comida e bebida. Outra coisa que é interessante vocês aprenderem, e aliás fundamental, é um pensamento que Karl Marx vai dizer o seguinte, que na antiguidade romana era o Estado que sustentava o proletariado e não este aquele, como ocorre na modernidade. Eu sei que vai ficar confuso para um bocado de gente, mas bora lá. Proletariado, pessoal, é o trabalhador, sou eu, é teu pai, tua mãe, é você, se você já trabalha para ganhar seu saláriozinho. Pensem bem, o Estado, o governo nos sustenta ou nós sustentamos o governo? Nós sustentamos o governo por meio dos nossos impostos, não é? Mas em Roma não era bem assim. Em Roma era o Estado que sustentava essa população que não tinha emprego. Vocês estão entendendo? Mas sustentava porque era bonzinho? Não. Sustentava porque, assim, dando comida, bebida e diversão, essas pessoas não iam se revoltar. Agora, uma coisa. Para poder ter essa política, para garantir tanto o privilégio da elite quanto o sustento da plebe ao assistir esses jogos, por exemplo, precisava do quê? Precisava de muito trigo. Para isso, precisava de muita terra para plantar.
E também precisava de muita gente para trabalhar, ou seja, muitos escravos. Com isso, o imperador ele vai lançar a mão cada vez mais da expansão territorial, com o objetivo permanente de fortalecer o império por meio da escravidão, vocês estão entendendo? Porque eu tendo mais escravo, eu vou ter mais gente para trabalhar, eu vou ter mais terra, eu vou ter mais comida para manter os pobres ocupados e assim por diante. Quando Otávio Augusto morre, você vai ter alguns outros imperadores que vão assumir depois dele, mas que acabam sendo lembrados negativamente porque eles não fizeram tantas mudanças, só aprontaram poucas e boas. Ok? Nós vamos ter Tibério, Calígula, Nero e assim por diante. No Baixo Império, nós vamos ter uma coisa extremamente importante para vocês entenderem essa história, que é o quê? A partir do século III da era cristã, ou seja, 300 anos depois de Cristo, no século III, a civilização romana ela entra em crise, tanto é que, mais ou menos 100 anos depois, o Império Romano do Ocidente deixa de existir. Esse período de confusão, de complicação que eu estou falando para vocês, desse século III, é também conhecido pelos historiadores como a crise do século III do Império Romano, tá certo? Guardem isso. O que é essa crise do século III do Império Romano? Foi justamente um conjunto de crises que o Império Romano estava passando, tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista externo, interno e externo. Nós vamos ter, por exemplo, a expansão territorial que vai se acabar. Por quê? Roma não tem mais como crescer. Até tem alguns inimigos que restaram, mas ela não tem mais como crescer. Por quê? Tanto é que um dos motivos de Roma cair vai ser justamente o tamanho dela. Ela vai crescer tanto que vai quebrar. Por quê, pessoal? Imagine o Brasil desse tamanho sendo governado só por uma pessoa. Ela tem que dar de conta de tudo. Não dá certo, não é? Vai ser bem similar ao que vai ocorrer em Roma. Você vai ter alteração na escravidão. Como? Se eu não mantenho a política de expansão territorial, eu não vou conseguir escravizar mais gente. Se eu não consigo escravizar mais gente, eu vou ter ineficiência na agricultura, porque quem trabalhava mais eram os escravos. Se eu, prestando atenção, não tenho mais tanta gente trabalhando na agricultura, eu não vou ter tanta comida. Se eu não vou ter tanta comida, pessoal, aqueles pobres que ficavam ocupados vendo jogos, bebendo, comendo e se esquecendo dos problemas, passa a fazer o quê? Se lembrar dos problemas. A crise social surge de novo. Nós vamos ter também choques fronteiriços com povos bárbaros, como visigodos, ostrogotos, tá certo? Eram povos que não formaram necessariamente um império, mas acabavam, de certa forma, forçando as fronteiras do Império Romano. Tanto é que um carinha chamado Átila, o Huno, ele vai formar, ok, um império que só vai ser dele mesmo. Como assim? Depois que ele morre, o império se desfaz. Quando ele vai formar esse império, vindo da Ásia, ele vai acabar expulsando esses povos bárbaros que fugindo, né, para não ser escravizado nem morto, acaba invadindo o Império Romano e saqueando, matando e assim por diante. Nós vamos ter desvalorização monetária, porque se não existe dinheiro o suficiente, aquela moeda ali não vale nada, não é? Nós vamos ter sucessão violenta de imperadores demorando no máximo, pessoal, 2 anos, estourando. O sistema de impostos se desintegra porque as pessoas que eram encarregadas de cobrar os impostos iam na propriedade, ok? Das pessoas ricas, e as pessoas ricas subornavam elas. Assim, né, Roma acabou cada vez mais não tendo dinheiro para pagar soldados, pagar o exército e assim por diante. Fora isso, nós vamos ter o quê? No campo, revoltas, pessoal, revoltas camponesas. Vocês recordam também que eu comentei com vocês da questão do pão e circo, né? Se eu não tenho mais pão e circo, essas pessoas vão se lembrar que suas vidas são umas porcarias, então vão se revoltar contra o imperador, ok? E por fim, o tiro de misericórdia. O tiro de misericórdia não vai ocorrer no século III, ok? Vai ocorrer entre o século IV e o século V, que é o quê? As invasões bárbaras. Os povos vão mesmo invadir, tanto é que Roma vai ser saqueada 2 vezes, e assim por diante. Vale lembrar, pessoal, que essa invasão bárbara ela é considerada o tiro de misericórdia, chutar cachorro morto, ok? Porque Roma já não vinha bem das pernas há um bom tempo. Com essa situação, você vai ter o quê como consequência? Um forte processo de ruralização. Com isso,
os patrícios, as pessoas ricas, iam para as suas propriedades, que eram as vilas, okay? Aquelas propriedades rurais, e se isolavam. Aquelas pessoas que não tinham para onde ir procuravam lá para ficar com a condição de que trabalhariam para o patrício dono daquela terra. Esse processo de ruralização, pessoal, e com medo de tantas revoltas, eles buscaram ser autossuficientes, não depender de mais ninguém, produzir naquela região tudo o que eles precisavam. Isso daí é a raiz do feudalismo, que vai ser inclusive uma das bases sustentadoras da Idade Média, ok? Seguinte, se buscou, mesmo nessas situações, evitar que o império se quebrasse. Um bom exemplo disso foi as reformas de um imperador chamado Diocleciano, que ele vai dividir o Império Romano. O Império Romano não estava grande demais, como eu disse para vocês, para uma só pessoa governar. Então, qual é a lógica? Divide, coloca para mais pessoas governar para evitar que o Império se destrua. Mas essa divisão que eu estou dizendo para vocês não quer dizer que vai se formar dois impérios, não. Era um só império, ok? Mas que a divisão mas havia uma divisão administrativa. Diocleciano vai dividir o império em dois, dando origem a uma diarquia. Ele coloca outro cara para governar, tá certo? Só que vale lembrar, Diocleciano continuava como imperador. Esse rapaz que ele botou era como ajudante dele, como se fosse uma espécie de vice-imperador, ok? Você vai ter a diarquia. Com o passar do tempo, ele vê que ainda não é o suficiente, então ele divide de novo e dá origem à tetrarquia, é você dividir o império em 4 pedaços, tá bom? Valendo lembrar que era uma divisão administrativa, não quer dizer que o império se dividiu em 4, sendo que cada um mandava e acabou a história, não. Não, era a divisão administrativa para facilitar a administração do vasto território do Império Romano. Primeiro nós vamos ter a diarquia, depois a tetrarquia, ok? Pois bem, pessoal, só para terminar, é nesse período do Baixo Império que nós vamos ter o surgimento de um movimento religioso em um paizinho pequenininho que havia sido conquistado por Roma. Que país é esse? Israel, tá certo? Jerusalém. Aí o que acontece? Nós estamos falando de quem? De Jesus Cristo. É justamente durante esse período que Jesus Cristo nasce, ok? Pois bem, no começo, pessoal, a religião cristã, ela não era aceita pelo Império Romano, por um motivo bem simples. Além dos cristãos não adorarem outros deuses, ok? Como Apolo, Ares e assim por diante, né? Eles também não adoravam o imperador, prática essa que já havia se tornado comum entre os romanos. Como assim? Uma coisa chamada cesaropapal, ok? É quando o imperador, além das funções políticas, ele se torna um deus. Nero se considerava um deus vivo, por exemplo. Então ele queria que todo mundo adorasse ele, como os cristãos não adoravam, vocês estão entendendo? Além de tudo isso, os cristãos foram considerados culpados por todos aqueles problemas que eu falei para vocês da crise do século III. Diziam, a gente está com fome, é os cristãos. Nós estamos sendo invadidos, a culpa é dos cristãos. O imperador morreu, a culpa é dos cristãos. E assim por diante. Com isso, se culpou os cristãos vão ser perseguidos, caçados, presos, torturados, mortos. Muitos vão ser jogados, inclusive a leões, pessoal, para ser devorados, tá bem? Justamente tentando extinguir a religião cristã. Só que com o passar do tempo, ok? Essa religião que no início, o cristianismo, tá certo, vai fazer sucesso com os escravos. Por quê? Pelo que ela pregava, ela dizia, não importa se você sofre, se você é castigado aqui, o importante é que na eternidade tu vai ter paz. Então, por isso que no começo o cristianismo vai fazer muito sucesso com os escravos. Só que com o passar do tempo, as famílias mais ricas e poderosas do império também começaram a se converter ao cristianismo. Assim, passou a ser uma religião que não podia mais ser simplesmente caçada, perseguida. Então o imperador acabou achando que era melhor, tá certo? Acabou achando melhor trazer essas pessoas para o seu lado. Com isso, tá bom? Uma coisa chamada Edito de Milão, que foi assinado por Constantino, o Império Romano passou a tolerar o cristianismo. Tanto é que Constantino acabou sendo o primeiro imperador a se batizar, né? A se tornar cristão, tá bem?
Algum tempo depois, o cristianismo vai se tornar a única religião oficial do Império Romano sob o comando de Teodósio I. Tá certo? Seguinte, gente. Só para terminar. Esse Teodósio I, que vai transformar a religião cristã na religião oficial, tá bem? Ele vai ser o último governador, o último imperador a governar todo o Império Romano. Após a morte dele, os filhos dele herdam o Império, né, e dividem o Império em duas partes, no que ficou conhecido, né, como Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. O Império Romano do Ocidente vai ser atacado diversas vezes, e vale lembrar como já estava fraco, tá bem? Ele não aguenta mais e é destruído em 476 depois de Cristo. Já o Império Romano do Oriente, ele vai durar por quase 1000 anos ainda. O fim do Império Romano do Ocidente vai fechar com a Antiguidade Clássica e vai ser considerado como o início da Idade Média. Já o fim do Império Romano do Oriente, em 1453, vai ser considerado o fim da Idade Média, para vocês terem ideia como o Império Romano foi tão importante. Espero que tenham entendido e até uma próxima aula.